Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado desta semana é o deputado federal Beto Mansur. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV. Nosso convidado de hoje é o deputado federal Beto Mansur. Olá, deputado, um grande prazer recebê-lo. Grande abraço a todos vocês, um abraço especial a todos os nossos telespectadores. Deputado, o Porto tem importância fundamental no desenvolvimento da região. Como que o senhor vê as obras do PAC, as empresas chegando aí no Porto? Realmente o Porto pode ter essa força que a gente espera? Pode ter, dependendo de uma ação conjunta dos órgãos públicos, principalmente do governo federal, que é o grande carro-chefe na liberação dos recursos através do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, participação do governo do estado e também participação das prefeituras, eminentemente Santos, Guarujá e Cubatão. É importante ressaltar que nós temos um componente agora no desenvolvimento do porto, ali Barnabé Bagres, problemas ambientais, no qual o governo do estado tem que tocar nisso. Mas tem que enfrentar essa questão do meio ambiente também. Não há um certo exagero com a questão ambiental em detrimento do desenvolvimento, deputado? Eu digo a você que nós precisamos ter uma relação com o meio ambiente a melhor possível, principalmente com a secretaria e com os ambientalistas. Agora, as determinações elas não podem atravancar o desenvolvimento do porto. Nós precisamos ampliar o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, e quase que 70% de toda a importação e exportação passam por aqui. Então nós precisamos dessa ampliação. Lógico que a ampliação vai muitas vezes tocar no meio ambiente, ferir meio ambiente, mas aí todo um processo de compensação que deve ser aceito por quem vai investir e de todas as maneiras a gente precisa dessa autorização. O senhor estava falando nas obras do PAC, o governo também vai ser obrigado a rever alguns investimentos do PAC. O Congresso pode interferir nessa questão, deputado? O Congresso, através dos seus representantes, deputados federais da região, senadores do Estado de São Paulo, eles podem ajudar no sentido de destinar mais verbas para o porto. Nós temos aí a perimetral do lado direito da margem, que fica em Santos, mas há necessidade de a gente construir e fazer investimentos na margem esquerda do canal, que fica em Guarujá. Nós vamos ter aí... Agora, em novembro, vai ter o Rodoanel no seu tramo sul pronto. Vai haver um volume maior de caminhões transitando através do Porto de Santos. Então, essas obras de infraestrutura são muito importantes e são necessárias. Lógico que nós temos uma crise no mundo inteiro que pode eventualmente afetar o orçamento da União. Mas as obras do Porto de Santos, no meu entender, e a gente tem que trabalhar nisso politicamente, elas não podem parar. Como é que o senhor sente em Brasília a disposição do governo? Primeiro o Lula disse que era uma marolinha, não é bem uma marolinha, é uma crise, e uma crise grave, mas o Brasil está se saindo bem diante do resto do mundo. Como é que o senhor sente a disposição do governo federal em viabilizar esses recursos para o Porto de Santos? Olha, eu sinto que nós vamos ter um recuo de uma maneira geral em todos os setores de atividade. Agora, o que eu digo para você, o que é importante, é que o governo do estado, junto com as lideranças regionais, a gente não permita que o governo tire do orçamento as verbas que são necessárias para nós. Acredito até que o próprio presidente da República, ele está consciente com relação ao Porto de Santos. Ele viveu aqui no antigo Itapema e ele sabe muito bem da necessidade da gente ter que investir. É lógico que hoje você tem uma diminuição da atividade econômica, quer seja no Parque Industrial de Cubatão, quer seja nas atividades portuárias, mas eu acredito que isso é momentâneo, isso é passageiro. E quem apostar agora, quem investir agora, sai na frente. Isso. O que a gente precisa é não deixar de investir em infraestrutura. Porque quando você investe em infraestrutura, por um lado você gera emprego, por outro lado você movimenta a atividade econômica. Então, para a nossa região, para o Estado de São Paulo e para o Brasil de uma maneira geral, a gente precisa desses investimentos para que a gente possa se desenvolver. Falando em investimentos, a dragagem do Porto finalmente foi autorizada, vai ser realizada. O que isso representa para a região e para o país?
Muito pouca gente entende o que é dragar um porto. Dragar um porto é você aprofundar a distância entre o mar e a areia. Quer dizer, você aumentar esse canal. Além de você ter a possibilidade de alargar a entrada e saída dos navios, esse aprofundamento vai possibilitar que entrem navios de maior calado dentro do porto, ou seja, navios maiores. Quando você pega um navio e transporta mais containers nele, para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, automaticamente o valor do frete vai diminuir. Então é muito importante que a gente tenha consciência de que dragar o Porto de Santos é uma obra extremamente necessária para que a gente diminua os custos de frete saindo do porto e entrando também no porto. Para finalizar, deputado, o senhor tem algum projeto em Brasília que incentive o desenvolvimento da região? Olha, a gente procura trabalhar, logicamente, em todos os setores de atividade. Eu digo a você que hoje a gente tem uma preocupação muito grande com o setor siderúrgico, porque atinge, de uma maneira geral, a diminuição de postos de trabalho dentro da nossa região, mais precisamente na antiga Cosipa, que hoje se torna Usiminas. E a gente vem trabalhando nos diversos setores de atividade, procurando ajudar não somente os nossos prefeitos na região metropolitana, mas também o governador Serra, também o governo federal, para que todo recurso que a gente tiver condições de buscar e captar para a nossa região, nós entendemos que são fundamentais na geração de emprego e também na movimentação de toda a nossa economia. Obrigado, deputado. Foi um prazer tê-lo recebido. Jornal da Orla na TV.